E voltamos à Segunda Guerra. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje estou aqui para te falar deste livro, O Dia em que Escapámos aos Nazis, eu nem me vou atrever a ler este nome. Primeiro de tudo eu quero agradecer à presença, ao facto de me ter cedido este exemplar, muito obrigado, foi muito gentil da vossa parte. E este é um livro sobre a Segunda Guerra, mas é um livro diferente. É um livro que não fala do campo de concentração, fala da fuga ao campo de concentração. Ou seja, nesta história nós temos a história de um grupo de crianças que abandona o seu país e que foge aos nazis para a Itália. Eu confesso que li este livro muito devagarinho. Primeiro porque é sobre crianças e, portanto, a mim incomoda-me de sobremaneira. E segundo porque é narrado por uma criança e, portanto, aquela voz da criança ainda me perturbou mais, o que faz com que o livro se cole a nós de uma maneira, ou pelo menos colou a mim, de uma maneira espetacular. Este livro, portanto, como eu dizia, fala da fuga de 40 crianças para a Itália e da criação de uma forma de viver diferente, mas supostamente em segurança, até que os nazis invadem a Itália. E, portanto, a fuga recomeça. É avassalador esta história porque nós percebemos o quão perturbador foi para estas crianças ter que ir para a Itália. Ou seja, aquilo que aparentemente era uma solução, uma boa solução, no sentido de ser uma solução em que as crianças estavam em segurança, portanto, à partida era uma solução a aplaudir, na verdade, isso implicou que estas crianças largassem as suas terras, largassem as suas famílias, largassem as suas raízes e, portanto, de alguma forma se sentissem bastante inseguras e fossem para uma terra estrangeira. Há aqui esse lado desta fuga que muitas vezes nós não poderemos até eventualmente não pensar, ou seja, estamos a pensar na segurança das crianças e a achar que pronto, as crianças estão seguras e, portanto, ótimo, a solução é boa, quando na verdade a solução não deixa de ser boa por causa disso, mas acarreta um preço que estas crianças tiveram que pagar pelo simples facto de serem judias. Porque, convenhamos, são crianças. Que mal é que as crianças fizeram para terem que abandonar as suas casas, as suas famílias, a sua rua, o seu bairro, tudo aquilo que lhes era natural e tudo aquilo que elas conheceram a vida toda, só por facto de serem judias. E isso é, ainda hoje, eu acho eu, pelo menos para mim, avassalador. Ainda por cima, porque este livro se baseia numa história real. E, portanto, na realidade, se não foram estas 40 que estavam aqui representadas, foram outras iguais a estas que, em pleno século XX, tiveram que fazer este percurso e tiveram que ter esta vivência, o que angustia qualquer um. O século XX foi o século passado, portanto não foi há tanto tempo quanto isso, e é de alguma forma perturbador perceber que 100 anos depois continuamos em guerra, que 100 anos depois continuamos a não pensar nas crianças, a não pensar no bem-estar das crianças, a não pensar naquilo que se está a sofrer e que de alguma forma não se aprendeu com a história e não se aprenderam com os erros do passado. Isso para mim é uma coisa que me começa na minha sensibilidade começa a mexer comigo. Esta ideia de que a humanidade não aprende com os erros do passado e a humanidade não aprende com a história. No entanto, tem também o outro lado. Tem o lado das pessoas que se arriscam para ajudar estas crianças, tem o lado das pessoas que de alguma forma amparam estas crianças sabendo o risco que poderão eventualmente correr, tem o lado da ajuda, da interajuda, do amor, da criação de laços de afeto e, sobre esse ponto de vista, é um livro espetacular, é um livro muito doce, é um livro que nos leva a uma vivência que hoje em dia também
reconhecendo que estamos cada vez mais egocêntricos, que estamos cada vez mais amargos, digamos assim, um perante os outros, e a pandemia, contrariamente ao que eu achava que vinha ajudar, não veio de todo ajudar. Parece que as pessoas ficaram ainda mais centradas nelas mesmas, sem querer ouvir o outro, e pensar que nesta altura houve gente com esses sentimentos é aquilo também, por outro lado, que nos leva ainda a acreditar na humanidade e a achar que é possível deixarmos, pelo menos, ter uma parte do mundo, uma visão positiva. No fundo, este livro é um livro com crianças que passaram terror, passaram medo, que abandonaram tudo e que perturbaram bastante esta adulta, e que perturbaram bastante porque eu consegui criar os meus filhos enquanto crianças num país e num mundo aparentemente e só aparentemente mais seguro do que está agora. E eu digo aparentemente porque nós não tínhamos esta comunicação social que nos dava as coisas em direto. E, portanto, quando os conhecimentos dos ataques, das guerras chegavam, já tinha algum tempo passado, e, portanto, não havia aquele sentimento do imediatismo, do ver a guerra em direto, do saber as coisas na hora, que nós temos hoje em dia, que nos dá essa percepção, ou pelo menos a mim dá-me uma percepção de perigo iminente, e que não nos deixam esquecer esse perigo. O que também é bom, porque eu acho que nós temos que estar atentos, temos que estar alerta e temos que saber aquilo que se passa, por forma a tentar não fazer os mesmos erros e por forma a tentar que não aconteça o mesmo 100 anos depois. É um livro necessário, acho eu, principalmente porque foge um pouco do habitual dos livros sobre a Segunda Guerra, que é aquele livro sobre o campo de concentração, sobre aquilo que se passava no campo de concentração, porque na realidade nem sequer passa-se em Itália maioritariamente, e portanto é um livro que é de fuga, que aparentemente é um livro positivo, no sentido de segurança, e que nós percebemos que naquela altura qualquer pessoa judia, qualquer criança judia, independentemente do país, não estava segura, e portanto isso é algo que me, digamos assim, me incomodou sobremaneira. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre o dia em que escapámos aos nazis. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça, e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo!